Olá, pessoas! Vamos começar agora uma live com a Ana Ribeiro. Daqui a pouco ela está entrando aqui, ela já está lá preparada para receber o convite. Vamos ver se ela já vai aparecer. Eu vou falar rapidinho em Esperanto, só porque nós temos algumas pessoas que não falam português, tá bom? Então, só para vocês saberem. Saluto na Latiwi, titio estos interview con Ana Ribeiro, sed mi bedauras diri al vi kiu ne povas paroli la portugala lingvo, ke ni parolos nur en la portugala lingvo. Yes, la nia celo esta disvastigi Esperanto inter la brasilano e inter la portugalingvanoj. Do ni parolos nur la portugala lingvo, kaj se vi povas kompreni la portugala, restu kun ni. Diz. Gente, eu falei então para na gravação aqui, né, para os estrangeiros que acompanham o canal. Então nós temos do México, do Chile, temos gente dos Estados Unidos, do Irã. Então nós temos pessoas de outros países que estão acompanhando o canal, por isso que eu dei esse recado em Esperanto. E estamos agora com a Ana Ribeiro. Tudo bom, Ana? Tudo! E você? Você está me ouvindo Tô bem? ouvindo bem, sim. Você tá me ouvindo? Isso, agora eu tô ouvindo. Meu som aqui não estava muito bom, não. Pera aí que eu esqueci de pegar o fone do ouvido. Aham. Vou colocar o fone de ouvido rapidinho aqui. Uhum. Rapidinho, gente. Desculpa, eu tive que fazer aqui na casa de outra pessoa, que a gente estava tentando fazer no YouTube. E aí no YouTube lá da minha casa não estava dando, porque eu não tenho computador em casa. Lá eu estou usando só o celular. Pronto, tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tudo bom, Ana? Tudo, e você? Tudo ótimo. Gente, então, para quem não conhece, a Ana Ribeiro é uma moça aí de 23 anos de idade, aprendeu Esperanto Uhum. com 15 anos, é isso? Por Com aí. 17? Mais ou menos Isso, 15 por anos, uns 14, 15, por aí. 14, 15. Faz parte da TEIO, que é a Tutimondo Uhum. Esperantista e Unular Organiza, a Organização Mundial de Jovens Esperantistas. E agora a gente vai poder ter essa oportunidade aí de conversar mais com ela. Ana, para começar, conta um pouco pra gente como é que foi aprender Esperanto, como é que surgiu isso na sua vida? Então, eu posso dizer que eu sou muito privilegiada, porque meu pai fala Esperanto, então eu comecei a aprender Esperanto porque o meu pai fala, e aí, e aí foi isso, assim. Bacana. E, tipo assim, eu não sou denasculo porque meu pai não falava comigo. Denasculo, para quem não sabe, são pessoas que falam Esperanto nativamente, né? Eu não sou denasculo porque meu pai não falava em Esperanto comigo quando eu era criança. Mas quando eu era adolescente, eu me interessei em aprender e resolvi aprender. Foi basicamente assim. Eu aprendi um Bacana. pouco. Ana, você sabe por que seu pai não quis falar em Esperanto com você desde pequena? Eu acho que talvez não tinha assim o clima, vamos dizer. Porque meus pais não se conheceram pelo Esperanto, minha mãe não fala Esperanto Ah, tão bem. sim. Então talvez não tivesse assim o clima e tal. E meu pai Tá bom, acha. entendi. Uhum. Enfim, meu pai não acha muito legal essa coisa de ir na escola e tal. Então, eu não aprendi desde criança, mas quando eu tinha uns 12, a uns 14, 15, eu resolvi aprender. Tá certo. E aí, como é que foi para você aprender? Como é que você aprendeu como? Qual é o método? Teve algum lugar? Como é que foi isso? Então, eu aprendi muito pelo lerno.net. Eu lembro que na época tinha um chat do Lerno, que eu ficava lá conversando, assim. Eu tenho que confessar que eu nunca tive muita paciência para fazer curso de Esperanto. Então, tipo, eu ia lá no chat, começava a conversar, tipo, falava errado mesmo, mas não tava nem aí.
E, é, hoje em dia não tem mais o chat do Lerno, mas tem o Telegram, que serve mais ou menos para o mesmo propósito, digamos assim. Você entra lá, começa a conversar com o pessoal. Aí, tipo, foi basicamente assim, eu comecei a conversar com o pessoal no Lerno. Eu até li alguns livros que ajudavam as pessoas a aprender Esperanto, tipo Gerda Malaperis, tipo, Hum, que tinha lá em casa, que era um livro da Sati. A Sati é Senacia Socio Tutmonda, uma associação de esperantistas anarquistas, que se chama Petro. Era um livrinho para ensinar Esperanto. Eu também li ele. Mas, assim, eu acho que o que mais me ajudou assim, a aprender Esperanto foi conversar lá no chat do lerno.net. É, na louca, assim, sabe? legal, legal. Então você fez pelo Lerno. Você gostou do método do Lerno? Na época, sim, hoje em dia eu sei que tá um pouco mudado, sabe? Mas eu não sei exatamente se tá parecido. Que eu parei de acompanhar o site do Lerno, sabe? Porque Uhum. antigamente, assim, na época que eu aprendi Esperanto, o site do Lerno era bem diferente, sabe? Tinha coisas diferentes lá. Mas, eu acho que deve ser bom, pelo menos, assim. Tá certo. E depois, como é que foi quando você participou em congressos? Você logo de cara já procurou ir para algum congresso? Como é que foi isso? Em 2011... Ah, oi, Ana! Ela mandou uma cena. Em 2011, eu participei do meu primeiro congresso de Esperanto, que foi o Tutamerica Congresso de Esperanto, o TAC, que, que foi em São Paulo. Eu vim com meu pai para o Hum, TAC em São Paulo, em que ano foi isso? em 2011. Legal. Uhum, faz 8 anos do meu primeiro congresso. É, Bastante tempo. é. Aí foi o meu primeiro contato, assim, também com a comunidade esperantista, assim, de jovens e tal. Eu conheci bastante gente e foi bem legal, assim, o TAC. Meu primeiro congresso de Esperanto. E tá certo. E aí você teve a oportunidade de falar, né, com mais intensidade, e tudo mais, ouvir, né, e sentir a pronúncia do Esperanto, né? Sim. Legal. E como é que depois você acabou entrando, então, lá na Teio, né? Você podia contar um pouco essa história pra gente? Explica pro pessoal, muita gente nem sabe o que que é a Teio, né? Como que funciona. Explica pra gente isso. Então, a TEIO é a Organização Mundial dos Jovens Esperantistas. Essa organização ela faz diversas atividades assim relacionadas aos jovens e coisas do tipo. Ela publica a revista Contacto, que é redigida por um brasileiro, inclusive, o Roger Palinski. Ela faz o Hum, IOCO, que é o Congresso Mundial de Jovens Esperantistas, e outras atividades, como a Comissão de Relações Externas, que eu faço parte hoje, e outros tipos de atividade, assim. O meu começo na Teio foi mais ou menos em 2012 para 2013, porque a Teio, a BEIO, que é a parte brasileira da Teio, resolveu organizar o Congresso Mundial dos Jovens Esperantistas aqui no Brasil. Em 2014, o congresso foi em Fortaleza. Em 2012 para 2013, o Rafael Zerbeto, que na época era o presidente da BEIO, e hoje em dia ele trabalha com Esperanto na China, ele faz parte do El Popolatinio, mas enfim, o Rafael olha. Zerbeto, é, ele me convidou para ele me convidou para eu já estou perdido. Ele me convidou para fazer parte do time que organiza o IOCO, que é o Ah, Congresso dos legal. Esperantistas. É.
Aí, tipo assim, eu comecei a participar na Tail, eu acho, quando eu comecei a organizar o Yoko em Fortaleza. Aí, tipo, em 2014, né? Que foi, se não me engano, foi, não é isso? foi em 2014. Na verdade, assim, quando eu comecei a organizar, nem a gente nem sabia se ia ser em Fortaleza mesmo. A gente mandou a candidatura Vocês começaram a organizar isso em 2011, 12, então, pelo que eu entendi, é isso? mais ou menos por aí, sim. Aí, tipo assim, a gente mandou a candidatura sendo em Natal, depois mudou para Fortaleza. Mas no fim deu certo, foi um evento muito bonito, assim, muita gente, eu acho que começou a se engajar com o movimento a partir de 2014, pelo Yoko. E foi um evento que eu gostei bastante, assim. Você sabe mais ou menos de quantos países vieram pessoas no Yoko de Fortaleza? Nossa, foram muitos países. Eu acho, assim, pelo que eu me lembro, foram uns 20 a 30 países, assim, 20 a gente. 30 países. Legal. Eu lembro, não foi esse foi um Yoko relativamente pequeno, porque o Yoko normalmente tem umas 250 pessoas. Esse Yoko teve umas 130, 140 pessoas, mas eu lembro que metade era brasileiro e metade era estrangeiro. Ou seja, umas 60, 70 era brasileiro e umas 70 era estrangeiro, por exemplo. Aí eu lembro que tinha gente, sei lá, de todos os países, da China, da Ucrânia, da Holanda, da França, dos Estados Unidos. Ah, tinha gente do mundo todo, assim. Foi bem Que legal, bem legal, que legal. legal. Que legal, que legal. E aí você entrou na TI, então, nessa época, e Uhum. aí você fazia a comissão organizadora do Yoko, correto? Na Você época, participava sim. dessa organização. Tinha alguma tarefa específica que você fazia, de tudo um pouco? Como é que funciona? Como é que funcionou isso? Então, com, com o tempo a gente mudou bastante, sabe? Porque eu acho que como a gente começou a organizar bem, tem bem bastante tempo antes, meio que a equipe que estava originalmente mudou, coisas desse tipo, sabe? No começo, eu lembro que, assim, nos primeiros. Quando a gente decidiu, vamos fazer o Yoko no Brasil, uma das coisas que a gente fez foi procurar lugar, né? Então, eu lembro que no começo, junto com a Luana França, de Natal, a gente achou um lugar lá em Natal que dava para fazer o Yoko, mas no fim não era tão adequado assim. Aí depois, assim, eu fiquei meio que responsável pela parte do programa. Só que chegando lá, tipo, eu fiz um pouco de tudo, sabe? Eu lembro que eu fiz coisas assim do tipo, é, ligar para o pessoal das excursões para saber se eles iam vir mesmo, ou então instalar a impressora, ou então instalar o data show das apresentações e coisas do tipo, assim. A gente fez acho que todo mundo que estava lá fez um pouco de tudo. Teve algumas coisas que eu não fiz, tipo, por exemplo, eu não fiquei no bar, porque tinha um bar lá do Yoko, então isso eu não fiz. Mas enfim, tinha uma função específica, mas no fim eu acho que todo mundo fez um pouco de tudo, sabe? Aham, legal, bacana. E aí você foi no Uhum. Yoko, e depois qual o próximo evento internacional que você teve a oportunidade de participar? O próximo evento internacional foi o outro Yoko, só que na Polônia, 2 anos depois, assim. Legal. Foi bem. Uhum. Eu já participei de 3 Yokos, esse em Fortaleza, outro na Polônia e outro na Espanha. Ou seja, já participei bastante. E, Mas e esse da Polônia, como é que foi? O que você sentiu de bom, de diferente? foi diferente, assim. Eu acho que, tipo assim, tinham pessoas que eu conhecia e tal, mas tinha bem mais gente que eu não conhecia. É, deixa eu pensar. É que, e, tipo, o país é diferente, o clima era diferente. Foi bem diferente do Yoko de Fortaleza, sabe? O Yoko da Espanha eu já achei mais parecido com o Yoko de Fortaleza, porque o lugar foi mais ou menos parecido. Tipo, o Yoko em Fortaleza foi no Clube dos Trabalhadores dos Correios.
Yoko da Espanha também foi num clube desse tipo. E o Yoko na Clube Polônia, mesmo, de piscina, essas coisas assim, de você diz. piscina, essas coisas. Tinha piscina, tinha quadra de tênis, tinha quadra de futebol, esse tipo de coisa. E o da Polônia foi numa universidade, ou seja, foi bem diferente, sabe? Pra ser sincera, eu Bem gostei diferente assim. como? Conta aí. Porque, por exemplo, você falou que foi feito num clube, né? O pessoal usava as quadras de esporte, teve jogos de esporte no Usava Yoko. sim. O Yoko sempre tem essa programação mais festiva, vamos dizer assim. Sempre tem apresentações culturais, tem festas e coisas do tipo. Então, tipo, o pessoal usava a piscina, usava a quadra, todas essas coisas. E no Yoko da Polônia não teve isso, sabe? No Yoko da Polônia foi numa universidade e tal, então foi um pouco mais sério. E lá na Polônia tem várias regulamentações que não existem no Brasil, por exemplo. No Yoko sempre tem bar, sabe? Sempre tem bebidas. E, tipo, lá na Polônia não pode beber em ambientes abertos, sabe? Só pode beber dentro. Tem algumas coisas assim. Tipo assim, eu, pelo menos, eu não achei o Yoko na Polônia tão legal assim. Eu Aham. preferi o do Brasil e, em segundo lugar, o da Espanha. Mas, eu lembro que quando eu Pelo tava clima do evento, né? Eu entendi. Lá é, é a questão do perfil, né? Porque pelo que eu entendi, lá na uhum, Polônia é uma coisa mais assim de foi debates, mais sério. palestras, né? Foi mais sério. Informativo. Então Eu não acaba que sei, deve ter atendido quem tinha um perfil mais de adulto, eu acho, né? foi mais sério o Yoko na Polônia, assim. É, Aham. foi um pouco diferente, sabe, do Yoko que eu participei na Espanha e o que eu participei no Brasil. O na Espanha foi em que ano? Foi ano passado. Ah, tá. E o da Polônia foi em 2016. Aí, mas continuando, enfim, Hum. eu me engajei na Tail, assim, fora do Yoko, fora desse, como é que eu posso dizer, contexto do Yoko, em 2015, porque eu tinha o Fernando Maia, na época, que era presidente da Bayer. Então é sempre presidente da Bayer, porque o Rafael era presidente da Bayer, o Fernando. Ele me falou da comissão de relações externas da TEIO, que essa comissão, como é que funciona? É tipo assim, você são pessoas que meio que são embaixadoras do Esperanto em eventos internacionais e coisas do tipo. Por exemplo, a UEA, que é a organização mãe da TEIA, tem status de consultoria com a ONU. Então, tipo, sempre que tem evento da ONU, vai alguém lá do Esperanto e tal. E aí, o pessoal da Comissão de Relações Externas da TEIO meio que cuida dessas relações com organizações que não são esperantistas, sabe? Então, assim, depois do Yoko, minha relação com a TEIO foi mais, foi mais nesse sentido E de como que era fazer. essa atividade? Você, de alguma forma, você participava dessa comunicação da TEIO com Uhum, organismos internacionais não esperantistas, é isso? isso, isso. Até Como hoje que em era dia eu isso? faço Concretamente, que atividade, o que que você fazia? Então, começa assim, eu vou falar. A primeira parte para fazer parte dessa comissão é fazer um curso online sobre, sobre o trabalho dessa comissão, tipo, o que que você fala, quais são as organizações com que a TEIO tem contato atualmente e tal. Aí você termina esse curso online e aí você é adicionado numa lista de e-mail, que é a lista do Tail Care. Aí, as pessoas que já estão há mais tempo lá na comissão, que já sabem mais das coisas e tal,
vão mandando oportunidades para você participar de eventos e coisas do tipo. E aí, quando surgir uma oportunidade que você possa participar e que seja interessante para você, ou então que... Que tipo de oportunidade? Como é que seria? Quais são Por as oportunidades exemplo, que a minha costumam surgir? primeira oportunidade que surgiu para mim foi em 2015. Eu entrei nessa comissão assim, final de 2014, começo de 2015. E aí, a primeira oportunidade que surgiu para mim foi lá pelo final de 2015, que foi um evento da ONU na Itália, que eles quiseram mandar alguém do Esperanto. E aí, eu disse, eu posso ir. E aí eles me selecionaram, sabe? E eu fui para a Itália, assim, com todas as despesas pagas pela ONU para participar desse evento. Foi bem interessante, assim. Foi uma oportunidade incrível, assim, participar no evento da ONU. E aí, em 2000 tipo assim, eu conheci bastante gente, conheci coisas do Esperanto e tal, vi as palestras do evento. Foi bem interessante. Era um fórum sobre economia. Eu fiquei meio perdida, eu tenho que admitir um pouco, mas foi interessante, foi uma oportunidade interessante de conhecer pessoas, de ver como funcionava e tal. Mas, tipo assim, eu tenho que dizer que para quem mora no Brasil, é mais raro ter mais raro ter oportunidades do que tem quem mora na Europa, sabe? Para você ter noção, assim, evento mesmo, tudo pago e tal, esse foi o meu único. O meu único que eu participei assim. Até agora. Só que depois, assim, eu já participei em outros, assim, pagando alguma parte do meu bolso, assim. Mas, tipo, para quem mora no Brasil, tem um pouco menos de oportunidade de participar. Infelizmente, né? Imagino que seja porque é um pouco mais caro, né? Sim, sim. Para ter cobrir esses Uhum. custos, né? No caso, assim, eu tive um pouco de sorte em 2015, porque quem cobriu meus custos na época foi o pessoal do próprio evento, sabe, que eu participei. A Então, própria ONU que cobriu os seus isso, custos para ir para a Itália. isso. Legal, bacana. Foi bem interessante, assim. Aí, tipo, como a TEIO e a UEA têm esse status consultivo com a ONU e coisas do tipo. De Deixa vez eu em te quando perguntar, aparece. e a reunião lá dessa que você participou, quais eram as línguas nas quais participava, Eram né, que as eram 6 línguas utilizadas? oficiais da ONU e mais italiano na época. Então, Inglês, tipo, espanhol, francês, italiano, é isso? Não, as 6 línguas são As 6 línguas, inglês, eu vi 3. são Tá. seis: inglês, espanhol, francês, árabe, russo e aí não, não é chinês. Ou é chinês? Eu não lembro qual é a sexta. Mas eu lembro que é Tá inglês, certo. espanhol, francês, árabe, russo e talvez chinês, mas eu não tenho certeza. Se alguém Quais souber, línguas você pode deixar fala, nos Ana, além comentários. do Esperanto e do português? Eu falo inglês, bem. Atualmente eu trabalho em empresa americana, então eu tenho que falar inglês bem. E eu falo um pouco de francês, um pouco de espanhol, e já estudei alemão, já estudei italiano, já estudei holandês, mas não falo muito, sabe? Legal, bacana. Uhum. Mas aí, continua a sua história aí. Você já participou desse italiano e teve outros que você participou, além dessa oportunidade, você teve outras oportunidades, Tipo, né? teve um tempo que eu estava na Europa, eu participei de um evento do Fórum Europeu de Juventude, que é a FOIE, como a gente chama em Esperanto, Fórum Junulare Europa, em Esperanto, que foi em Bruxelas. Aí, tipo, foi Esse sobre... fórum é um fórum esperantista? Não, não, o Fórum Europeu da Juventude é uma organização europeia que tem contato com várias organizações de juventude da Europa, sabe? A gente É um tem braço da União contato. Europeia? Não é um braço da União Europeia.
é tipo uma ONG de ONGs. É uma rede de ONGs, Uhum. sabe? É uma rede de ONGs que trabalham com juventude. E aí ela é bem importante lá na Europa, ela faz bastante evento, ela consegue, como é que se chama? Captar bastante fundo, bastante patrocínio. Tipo, o fato da Teio ser membro da FOIA é importante assim para que a Teio consiga ganhar subvenções do governo lá da Holanda, da Europa. Então, é assim, é uma organização não governamental, mas que tem bastante contato com o governo e que é bastante importante e ajuda bastante nessa parte de captação de fundos, sabe? De captação de subvenções e coisas do tipo. Aí, quando eu estava lá na Europa, eu participei disso. E depois eu ajudei a Teio fazer parte de outra organização que se chama o NOI. Eu escrevi o processo de candidatura da Teio para ser parte da UNOI. A UNOI é United Network of Youth Peace Builders. É tipo Rede Unida de Jovens Construtores da Paz. E Olha, que é, bacana. como a FOIA, é uma rede de jovens, de organizações que trabalham com juventude e que tem alguma coisa a ver com a construção da paz. E como o Esperanto é uma língua que propõe que as pessoas consigam se falar, apesar das diferenças, apesar das diferenças culturais e linguísticas, então eu escrevi a candidatura da TEIO para essa organização e a TEIO acabou entrando, né, para o NOI. E aí, desde 2018, desde o ano passado, eu cuido das relações da TEIO com a UNOI. Eu nunca fui em um evento da UNOI, por incrível que pareça, mas eu já mandei gente para lá. É porque de um tempo eu mandei outros ativistas, digamos assim, da TEIO para lá. Porque de um tempo para cá eu tenho ficado sem tempo de participar, sabe? Principalmente desde que eu Hum, comecei a trabalhar. Porque aí, quando eu era estudante, assim, mesmo que eu faltasse uma semana na universidade, por exemplo, dava para estudar mais e, 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 sei lá, e repor, digamos assim, compensar isso, é. Uhum. compensar. Agora, trabalhando, é mais difícil pegar uma semana assim para ir para um evento e tal. Mas, enfim, sempre quando tem alguma oportunidade de participar de algum evento da UNOI, eu, eu posto no site da TEIO, eu posto na lista que eu lhe falei de relações externas. Esse ano teve oportunidade de para brasileiros, inclusive, porque teve um evento da UNOI que foi na Colômbia. Mas infelizmente não teve nenhum brasileiro selecionado, assim, ou que se candidatou que eu me lembre, sabe? Infelizmente. Uhum. Mas assim, ano passado a gente mandou um britânico para participar de um evento da UNOI que teve na Holanda e coisas desse tipo, sabe? Legal, legal. Uhum, E nessas duas comissões que você já participou da TEIO, né? A primeira de organização do IOCO e essa de relações. uhum. Conta pra gente um pouco da estrutura da TEIO. A TEIO tem outras comissões, não tem? Tem sim, tem Como que funciona comissões. isso? Uma das que eu acho mais interessante, além dessas duas que eu falei, que é de congresso, é de relações externas, é a comissão de treinamentos. Eu não faço parte diretamente dela, mas eu meio que ajudo. Porque, por exemplo, eu contribuo, a Teio tem um site que se chama Academia da Teio, é tipo academia.teio.org, .teio.org, e tipo, a gente deixa lá os treinamentos que são feitos pelos membros da TEIO para os membros da TEIO. Então, por exemplo, eu já contribuí adicionando coisas na parte do treinamento de relações externas
E além desse site, a TEIO também faz frequentemente treinamentos presenciais durante os congressos. Por exemplo, no IOCO, na Espanha, eu participei do treinamento de igualdade de gênero, que a TEIO promoveu naquele ano no IOCO da Espanha, o que é bem interessante, porque é um treinamento em Esperanto com pessoas do mundo todo, assim. Tinha um dos instrutores era africano, tinha o Querina, que era do Brasil, tinha gente participando de vários lugares, assim, tinha gente, sei lá, da República Tcheca, tinha gente da Eslováquia, tinha gente da Espanha mesmo, tinha do Brasil, tinha gente da Ucrânia, assim, de todos os países, meio que se comunicando no treinamento Esperanto. Então, essa comissão se chama Activula Treinado. Tem a comissão de cultura, por exemplo, que uma das coisas que faz é publicar a revista Contacto, que é a que o Rodney Pavinsky, que eu mencionei, edita. Tem a comissão de Uhum. educação, e tem a comissão que serve para coisas internas da TEIA, por exemplo, a comissão das eleições. Tipo, ele procura gente para fazer parte da direção da TEIA, sabe? Uhum. E esse ano tem uma brasileira na diretoria da TEIA, que é a Karina Oliveira. E A aí, Karina, tipo, que participa da Bale, né, já há algum tempo já. ela é diretora da TEIO também. Legal. E, e tem o comitato, o comitê, né? Que são pessoas que fazem, que representam as associações nacionais e os membros individuais. E eles, como que se chama? Eles chamam assim o órgão principal da TEIO, que é quem decide o que vai fazer. Eu já fui comitatando, eu fui membro desse comitê, né? Comitatando é membro, comitato é comitê e ano em Esperanto significa membro, né? Eu já fui membro do comitê, eu era comitatano bo, que são pessoas que representam os membros individuais da TEIO. E tem basicamente isso. Tem o comitê, tem a diretoria, e tem várias dessas comissões, tipo a comissão de educação, a comissão de congresso, a comissão de relações externas, de treinamento. Basicamente Nossa, isso. são muitas comissões, né? Você sabe mais ou menos quantas pessoas participam da TEIO? É difícil calcular. É, assim, eu diria que na faixa de umas 100 pessoas participam ativamente da TEIO, assim, juntando tudo, comissão, juntando comitê, eu diria que ativamente, assim, de activulo, como a gente diz em Esperanto, seria Aham. uns 100, sabe? Porque o comitê mesmo deve ter umas 20, 30 pessoas, e aí eu diria por volta de uns 100, sabe? Mas pode ser mais, pode ser menos. É difícil calcular, porque, por exemplo, às vezes a pessoa simplesmente. Como é que eu posso dizer? Às vezes a pessoa meio que fica afastada, depois volta, né? É, Não é porque uma. são ativistas, né? A pessoa não trabalha com aquilo, né? Não é remunerada para Uhum, aquilo. Ela se uhum, voluntaria para fazer determinado trabalho e às vezes a uhum, vida ocupa demais ela acaba deixando aquilo um pouco em segundo uhum. plano, né? Então Enfim, é são difícil ativistas. calcular. E gente do mundo inteiro, né? Você estima umas 100 Uhum. pessoas Do do mundo mundo inteiro, inteiro. mas deve ter uma certa concentração lá da Europa, né? Que lá o Esperanto é Sim, bem difundido, né? sim. Eu diria que metade talvez seja da Europa e metade do resto do mundo. Talvez, né? Mas Uhum, eu não tenho como saber. É só uma estimativa. uhum. E o que você mais gosta dessa experiência tua participando lá da TAIO, hein? Hum, Se assim, você o que eu pudesse mais assim. gosto, Hum, o que eu pode mais responder, gosto, desculpa. deixa eu pensar. Eu acho que é tipo justamente o contato com pessoas assim de culturas diferentes, que têm pensamento diferente. Tipo, eu acho muito legal, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma amiga que não é esperantista. Aí, tipo, eu conheci uma mulher da Ucrânia, eu conheci uma mulher, uma pessoa da
África, conheci, tipo assim, quem é que conhece gente de tantos lugares do mundo, assim? Eu conheci uma pessoa do Burundi, eu conheci uma pessoa da, sei lá, é muito interessante essa história de conhecer gente de todo mundo, sabe? Então, deixa eu te perguntar, né? Você entrou para o Esperanto faz aí alguns anos já, teve essa experiência com gente internacional e foi é, impactado por isso, né? O que você sente Uhum, assim que é uma diferença em você, né? Você, Ana Ribeiro, agora, com a idade que uhum. você tem, na situação que você tem, o que você sente que você teve na sua vida, na sua personalidade, que você não teria se você não tivesse iniciado essa jornada no Esperanto? Essa é uma pergunta complicada. É, não sei. Essa questão, né, Uhum, de ter oportunidade de conhecer pessoas de vários países, né, e ter essa capacidade de se comunicar com essas pessoas, né? Porque encontrar uhum, pessoas de outros países, eu moro em Brasília. Em Brasília a gente encontra pessoas de outros países, mas de modo geral elas não falam português, então rola uma uhum. dificuldade de você realmente ter uma interação, né? E essa interação eu imagino que deve ter te dado alguma, não sei, eu acho que é para talvez às vezes a gente não percebe, mas você deve ter um olhar diferente para o Brasil depois que você foi para fora do Brasil, não? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, tipo, eu tenho um olhar diferente sobre os outros países do mundo no geral, eu diria. Porque, por exemplo, antes assim, por exemplo, de eu ir para a Europa, por exemplo, eu achava que eu não tinha muita noção de como era a Europa, eu achava que era um bloco só, sabe? É, Como assim? e, tipo assim, eu achava que toda a Europa era um lugar desenvolvido, era um lugar. Mas, tipo assim, eu não sabia que existia diferenças dentro da Europa, sabe? E, tipo, alguns países da Europa são muito diferentes de outros, sabe? Eu não tinha muito essa noção antes de conhecer gente de lá, antes de ir pra lá. Por exemplo, a Polônia é muito mais pobre que a França, por exemplo. Apesar dos dois países fazerem parte da União Europeia e coisas do tipo. Eu acho interessante essa vivência, sabe? Tipo, de Bacana. conhecer não só mais sobre outros países, mas também até ver o meu país com outros olhos, realmente. Tem alguma coisa assim que você não percebeu no Brasil e que de alguma forma você passou a perceber melhor depois disso do Esperanto? Hum, deixa eu pensar. Hum, tipo, eu acho que assim, eu acho que depois de visitar outros países e conhecer pessoas de outros países, eu pude ver que talvez o Brasil não seja tão ruim ou tipo, porque apesar de existir muitos países melhores que o Brasil, também existem muitos países bem piores que o Brasil, apesar de que a gente sempre tem essa síndrome do vira-lata, que acha que a gente é o pior país do mundo e tal. Mas, tipo, não é bem assim. E, tipo, assim, eu acho que o brasileiro é muito bem tratado no exterior, comparado com outras nacionalidades também. Por exemplo, conheci um cara do Burundi, Da que ele onde? falou Burundi. Burundi é O um que país é? na Onde é isso? África. É um país na África, Ah, bem no meiozinho da África, sabe? É um país bem pequenininho no meio da África. Ele foi pro Yoko, na Espanha, e assim, ele falou assim, que ele precisou de visto para ir para a Europa, coisa que muitos brasileiros não precisam. E lá na África, quase todos os países precisam de visto para chegar na Europa. E quando ele chegou lá em Paris, que ele pegou a conexão para ir para o Yoko na Espanha, em Paris, ele saiu do aeroporto e tal. E aí, quando ele estava lá, os guardas franceses chegaram nele e disseram assim: Deixa eu ver seu passaporte. Aí viu o passaporte dele. Ele disse assim: Eu acho que esse visto é falso. E aí prenderam ele na França por um tempo. E ele ficou preso por uns 2, 3 dias até eles conseguirem ver que o visto dele era verdadeiro.
Então, assim, é muito tenso esse tipo de coisa. Então, tipo, a gente que é brasileiro já é privilegiado, apesar de ainda precisar de vistos para muitos países, não precisar para tantos países quanto pessoa desses países, assim. E, tipo, assim, eu acho que eu pude perceber que mesmo o Brasil não sendo, assim, um país de primeiro mundo, como, sei lá, Suécia, Suíça, ou qualquer país desse, a gente não é o pior país do mundo, como muita gente gosta de dizer, sabe? Legal essa percepção, né? Que realmente a gente tem essa síndrome do vira-lata, né? A gente Hum, não tem dificuldade para perceber todas as riquezas, né, que tem no nosso país, as potencialidades, né? Eu vejo hum, que a gente tem muita coisa boa, né? Além das riquezas naturais, o nosso povo é muito hum, criativo, muito hum. acolhedor, né? E eu acho que por conta disso a gente costuma ser bem acolhido também fora do Brasil, né? E eu acho que uma percepção que eu tive, por exemplo, foi que, assim, por mais que muitos brasileiros não gostam, assim, que a visão que muitos estrangeiros têm do Brasil é que o Brasil só tem carnaval, samba e futebol. Só que, assim, eu acho que isso é uma visão boa, porque, por exemplo, qual é a visão, sei lá, que muitos estrangeiros têm, sei lá, da Ucrânia, que só tem guerra lá, que só tem desastre nuclear, que tem o desastre de Chernobyl. Então, tipo assim, a gente ver Estamos as bem pessoas vistos, né? perceberem o Brasil como um país festivo, um país alegre, um país interessante, eu acho que é uma coisa boa, assim. Eu então, sei lá, o que é a percepção que muitos estrangeiros têm dos países da África, que só tem fome, que só tem. Então, assim, eu acho que, tipo, pessoas pensarem que no Brasil, o Brasil se resume ou qualquer coisa desse tipo, samba, futebol, carnaval. É, não é tão ruim assim, sabe? Como muitos brasileiros não gostam, sabe? Porque poderia ser muito pior. É claro É, que, tipo, os estigmas, né, existem, né, as pessoas rotulam, né? Então não uhum, tem como fugir de um rótulo. E nesse sentido, o uhum, nosso rótulo não é de todo mal, né? uhum. É porque não deixa de ser um rótulo, na verdade, né? Não dá conta de mostrar para as pessoas o que é verdadeiramente o Brasil, né? E nas suas viagens você percebeu que realmente é essa visão que as pessoas têm. Quando o estrangeiro vinha conversar com Não você, todo dava para mundo. perceber isso. Não todo mundo, assim. Não todo mundo. Mas eu acho que bastante gente tem essa visão, sabe? É claro que Não tem todo gente mundo, que você acha que nas pessoas que você conheceu pelo Esperanto, muita gente tem mais clareza do que é o Brasil? eu acho que talvez sim. Depende das pessoas. Tem bastante esperantista que já viajou pelo Brasil, porque eu acho que quem é esperantista geralmente tem um pouco mais de interesse de viajar pelos países meio, digamos, longe, digamos, exóticos e tal. Mas eu acho que quem é esperantista já geralmente tem essa visão mais ampla do mundo. Só que também tem esperantista que ou ainda não teve oportunidade, ou então talvez por algum motivo não tenha tanto interesse em conhecer sobre o Brasil e tal. E tipo, que tem a visão da mídia, né? Mas eu acho que isso varia um pouco também de acordo com o nível da pessoa, o lugar de onde ela vem. Por exemplo, nos Estados Unidos eu achei muito interessante porque algumas pessoas digamos, um nível de escolaridade um pouco maior, uma das coisas que elas sabiam sobre o Brasil era sobre a Embraer. Eu achei isso muito interessante, porque a Embraer, ela vende muito avião para os Estados Unidos. E aí algumas pessoas conheciam a Embraer e associavam a Embraer ao Brasil, assim. Então eu achei isso muito interessante, porque nem todos os brasileiros conhecem a Embraer, digamos assim. E aí muitos Aham. americanos que eu conheci conheciam a Embraer e sabiam da Embraer porque ela vende aviões para os Estados Unidos, principalmente porque lá tem uma aviação regional é, mais forte que a do Brasil, assim. Então eles têm muito avião regional. Então, e a Embraer é a empresa que mais faz aviação regional. Não é à toa que a Boeing quer comprar a Embraer,
Então, então assim, isso eu achei interessante. E tinha muitas pessoas, assim, que eu conheci lá fora, que sabiam de política interna do Brasil, por exemplo, sabiam do Lula, sabiam da Dilma. Tipo assim, eu lembro que quando eu fui, estava tendo impeachment de Dilma, muita gente perguntou, por que que ela está tendo isso, está tendo esse impeachment? O que que está acontecendo? Ou seja, tem pessoas que têm visões diferentes do Brasil, né? É claro que assim a imagem, digamos, midiática, qualquer coisa desse tipo, seja essa. E uma vez eu fui para Inglaterra e eu fiquei na casa de um esperantista, e esse esperantista tinha um filhinho assim, de uns 10 anos, ou mais novo, uns 8 digamos. E aí ele me perguntou. Você ficou na casa de um esperantista que tinha 10 anos? Não, o filho dele. Ah, tá. Legal. E ele falou assim, tipo assim, todos os jogadores de futebol que eu conheço do Brasil têm um nome gigante. Tipo assim, porque lá na Inglaterra a pessoa tem no máximo 3 nomes, né? Tipo, o nome próprio, o nome do meio e o sobrenome. Enquanto no Brasil a gente tem nome próprio, segundo nome, nome do meio, sobrenome. Tipo, meu nome completo é Ana Maria da Costa Ribeiro. Para eles isso é um nome imenso, sabe? Aí, tipo, eu achei engraçado que ele falou esse inglesinho, falou justamente assim do fato de que os brasileiros têm um nome grande. E outra coisa que ele falou, assim, que ele disse que tinha visto um vídeo no YouTube do Brasil, que no Brasil tinha chuva de aranha. Aí eu falei, o quê? Aí ele foi me mostrar o vídeo que ele tinha visto. Aí era realmente um vídeo que as aranhas estavam descendo assim do céu. E provavelmente era no Brasil, assim, mas era tipo uma cidade, sei lá, do interior de não sei aonde. Então, tipo assim, às vezes, sei lá, as crianças vão ter televisão e tal. Eu achei muito Que engraçada essa legal. história, assim, que o que ele sabia do Brasil é que no Brasil tinha chuva de aranha e que os jogadores de futebol tinham um nome gigante. Legal, É, bacana, Ana. Ana, a gente já deu aí uns 50, 40 minutos de conversa. é. Tem mais alguma coisa que você quer falar aí para quem está ouvindo a gente? Eu acho que não, assim, eu quero Alguma coisa do depois gravar uma Esperanto ou da sua entrevista pro. Eu vida? tenho um canal no YouTube. Eu lembrei que eu Legal, tenho um fala do canal seu no canal aí YouTube. pra gente. O nome é Ana Ribeiro. Quem quiser pode me seguir. Eu vou querer gravar uma entrevista com o Iozan lá. É, Espero que dê certo. Beleza, gente. Vamos encerrar então. Ana, muito obrigado pela sua participação, tá? Foi uma Nada. ótima conversa. Vou colocar depois, disponibilizar no YouTube. E é isso, gente. Para quem ainda não fala Esperanto, essa conversa é para você ficar com um pouquinho mais de vontade de aprender essa língua fantástica e fenomenal que proporciona esse tipo de experiência que a gente viu aqui com a Ana Ribeiro. Experiências muito ricas e que dão sentido para a vida, prazer na vida, felicidade e que faz essa vida valer a pena, né? A gente viver essas coisas boas da nossa vida, né, gente? Uhum. Então diz, Ana, obrigado. Diz. De nada, de entrevista. Diz, Revido.